Está no ar o episódio 2 do nosso raio-x das seleções da Copa do Mundo. Haja grupo e haja gente para falar aqui no podcast da Somos Liverpool. Acabou a temporada do Liverpool, acabou a temporada do Liverpool e começou a temporada de Copa do Mundo. Você que já está preparando aí suas figurinhas para trocar, já baixou o aplicativo para controlar. Você, por favor, não deixe de acompanhar aqui o nosso raio-x e ver se nós estamos acertando os destaques, ver se você concorda com a gente aí nos palpites. Eu estou muito feliz com essa nossa cobertura. Tem o raio-x aqui, mas logo na sequência, quando começar o Mundial, gente, o que não vai faltar é episódio do podcast da Somos Liverpool, trazendo tudo sobre o Mundial. Mas hoje nós estamos aqui. Olha, o casting que foi montado para esse raio-x, ele tá incrível. Eu vou começar deixando um beijo no coração de Rodrigo, que não pôde estar aqui neste episódio. Um beijo no coração de Emi, que falou assim: esse eu não vou conseguir gravar com vocês por problemas no trabalho, Emi. Beijo no seu coração. Temos que fazer a fofoca desse seu trabalho aí que tirou você da gravação, por favor. E beijo no coração do Dani. Agora eu vou para quem aqui está. Eu tenho que saudar essa galera aqui, porque tem gente nova, essa rotação de carinhas, e um beijo no coração do Marlon, que também não pôde gravar, falou, pô, hoje eu tenho aula da faculdade, não pode faltar, Marlon, você é o futuro do jornalismo do Brasil, eu creio. Eu vou começar com ela primeiro, as damas, não é em mim, mas eu falei aqui no pré-jogo, fora da Alemanha, ninguém conhece mais de Alemanha do que essa mulher que aqui está. E eu tô contente demais porque toda quarta-feira eu não perco o Tática Mais Futebol. É a minha companhia ou para quando eu tô indo trabalhar ou para quando eu tô voltando. São ali os 15, 20 minutinhos em que eu vou me atualizando sobre o que aconteceu de quarta a quarta. Ju, você sabe que quando eu te convido é porque a coisa é boa. E eu quero que você saiba que quando você aceita, eu fico feliz porque você confia aqui. Bem-vinda a esse raio-x de Copa do Mundo, segundo episódio. Tem grupo para falar, tem seleção para falar e tem Juliane para trazer tudo de Alemanha, né? Ô, meu amigo, meus amigos, querida, somos Liverpools, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo aqui, também nos vendo, dessa família que eu gosto demais, de graça, amigos queridos. É sempre um prazer estar aqui, nós somos Liverpools, agora para trazer esse raio-x da Copa, simplesmente a Copa do Mundo, falar um pouquinho de futebol alemão e, né, o meu amigo Diego sempre ali elevando a minha moral, mas não sou tudo isso também com futebol alemão, né, sou ácida ali de acompanhar, mas também não sou a mais dinâmica. Mas obrigada por todo o carinho sempre. E vamos lá, vamos dissecar, falar um pouquinho desse grupo da Alemanha e sobre Copa do Mundo. É sempre um prazerzaço estar aqui com vocês, faz um trabalho ímpar, jamais eu ia falar não para amigos craques como vocês. E vocês aí que estão nos vendo aqui no YouTube, na Apple Podcast, que agora estamos em vídeo aqui, e no Spotify, pô, digita Juliane Santos lá no X e assim, ó, só segue e vai, porque sabe muito de Santos, sabe muito de Bayern de Munique, sabe de Alemanha, sabe de futebol. Agora eu vou com ele, que é meu 9, joga comigo, o homem sabe muito de bola. Pi, eu vou te chamar de Pi, porque eu tenho intimidade para isso. Vocês que estão aqui vendo, por favor, Fernando, vamos manter o decoro para quem não tem a intimidade que eu tenho com meu 9, meu artilheiro. Pi, eu tô feliz demais que você aceitou. Copa do Mundo, tem coisa demais para falar aqui e você sabe que você foi uma das minhas primeiras convocações, né? Seja bem-vindo a esse raio-x que promete. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo. Diego, obrigado pelo convite. Eu não lembro o nome de todo mundo, mas tem a Juliano, Nicolas, Orlando e a todo mundo que está vendo barra ouvindo. Vamos falar de Copa, né? Como você disse, a gente joga bola junto, a gente já é amigo de alguns 3, 4 anos aí. E vamos destrinchar, fazer um raio-x desses grupos D e F da Copa, que essa Copa vai ter grupo assim lá na Copa, não é verdade? Tem bastante coisa.
E obrigado pelo convite mais uma vez. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui, mas vai acostumando já com o meu rostinho, que é daqui para frente. Obrigado mais uma vez e uma honra estar participando com vocês aqui. Vocês guardem esse nome aí, porque durante a Copa o homem vai aparecer aqui, pô, tem episódio pra caramba. Só que diferente da Copa do Mundo que vai ter jogo ruim, porque vai ter muito jogo ruim na Copa, aqui só vai ter episódio clássico. Aguardem. Orlando, agora eu vou contigo. Tô contente. Você compra todas as ideias aí. A gente monta as coisas, você fala, eu vou participar. Nós esperamos você, o sinal bateu e você entrou na sala de aula. E quem palestra aqui é você, né? O orlandismo vai para a Copa. Seja bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, Ju. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nicolas. Mais um projeto aí, terceira competição de seleção que a gente vai cobrir. Copa 22, Euro 24. Ué, qual foi a outra? A Copa de 2000 e foi 22. Copa 22, a Euro, não, Falou. Euro 22. 2020 a Não, gente fez alguma coisa. não lembro não. Foi Copa É, 22 e Euro Euro 22, 2024. Copa Euro 22, 24. Copa 24, Euro 20 e A última Euro Eurocopa 20, também. Copa Isso, 22, Euro isso 24, aí. Copa 26. Ah, então tá bom, não lembro da Eurovision. Então, enfim, mais um projeto aí, Copa do Mundo, a competição que eu mais gosto. Eu acho que é o maior evento esportivo do mundo, nada supera a Copa do Mundo, porque ali é seleção, é geopolítica, é cultura, é social, tudo envolvido. Não que o futebol não envolva, né? Mas na Copa isso para mim é um pouco mais transparente, aparece um pouco mais, você ainda vê essa questão de cultura, escola de jogar futebol, maneiras. Então vamos lá, vai ser um projeto incrível, vamos arrebentar. E ele que já deu o ar da graça aí, o homem tem competição internacional, ele fala, vamos fazer alguma coisa. E a gente tá aqui. Ô, Nick, se na última Euro nós demos um show, com a presença de Juliane Santos, inclusive, a Copa do Mundo agora cheia de seleção não pode ficar para trás, né? Tem muita seleção para falar de muita gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu vídeo favorito. É muito bom estar de volta para falar de seleção de novo. Convertido pelo Orlando, que dessa vez está comigo aqui. Orlando que me conhece há muito tempo, sabe que eu era o maior hater de data FIFA de seleções que ele podia falar. Ele quase batia em mim pela webcam, porque eu falava mal de seleções e de como o futebol de seleção era depreciativo aos meus olhos. Hoje não mais, como o Diego e o Orlandinho já falaram, o quarto torneio aí, eu acho que é o terceiro ou segundo com a Ju, primeiro com o Fernando, um prazer dividir a mesa com vocês. Um salve para Emil, um salve pro Pierce, um salve pro Rodrigão, que não puderam estar conosco, um salve pro Marlin, tá no meu coração, não puderam estar conosco hoje. Galera, destrinchar o grupo D e F aí para vocês, falar bastante sobre as seleções que a grande maioria delas são da parte do meio e da terceira e do terceiro esquadrão, terceiro pote das seleções da Copa do Mundo, e algumas dos cabeças de chave são asiáticos e americanos. Então a gente tende a ter seleções que podem despontar aí para incomodar a parte de cima da tabela, destrinchar para vocês ficarem antenados de como que vai funcionar os grupos, o que que a gente pode esperar para o famoso e novo 16 avos e para a oitava de finais aí para vocês, desses três grupos maravilhosos aí. É a Copa do Mundo que vai começar aqui na Somos Liverpool, ela já tá na segunda parte. 2/4, check. Vamos aqui falar dos grupos D, E e F no episódio de hoje. Grupo D, vai ter jogo ruim nesse grupo D, viu? Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia, que chega da repescagem depois de um caminho aí tortuoso e vitorioso, porque ela chegou à Copa do Mundo. O Orlando, ele tem uns pontos muito interessantes, eu vou explorar isso no episódio de hoje, essas questões geopolíticas que ficam rondando aí, os mundiais. Eu gosto de explorar isso daí com o Orlando, porque o homem, quando ele habla, ele habla. Ô, Nick, eu vou começar aí contigo, o grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Teremos um Paraguai e Austrália que eu ainda não estou aqui com a tabela atualizada para ver o horário desse jogo, mas nós aqui vamos acompanhar por conta da galera, mas esse jogo promete assim bastante sono. Você que sofre com isso, Paraguai, Estados Unidos, meu amigo, a coisa vai ser complicada.
Começo contigo, Nick. Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Quais as suas impressões aí desse grupo e o que que você acha que pode acontecer com os donos da casa, tendo um grupo que, vamos ser sinceros, é bem acessível para eles? Cara, então eu acho que é muito complicado a gente falar de acessibilidade nesse grupo, porque primeiro que o Paraguai vem em baixa. É uma seleção que tá em oscilação desde a última participação em Copa, que foi 2014, e aí tem um problema muito grande pra mim, que é a falta de reciclagem mesmo dos jogadores. A gente tem o Miguel Almirão, que é o craque, mas a gente sabe que é o craque do Paraguai, mas não é um jogador de exímia qualidade de nível global. Ele não é craque a nível europeu, ele é um excelente jogador, ele é um bom jogador, de bom nível, de boa qualidade, tanto que depois de ficar um bom tempo na Premier League, salvando o Newcastle do rebaixamento, ele volta pro Atlanta United na MLS, que é o clube que despontou ele praticamente pro mundo, que ele foi campeão da MLS lá como craque da temporada, eu acho que é 2013 ou 2014, eu não vou lembrar 2016, quer dizer, não vou lembrar de cabeça, mas ele joga muito naquela temporada de título. E cara, o Paraguai, pra mim, ele desponta pra ser no máximo um incômodo nesse grupo. Como eu falei, a falta de reciclagem é o problema mais difícil da seleção. Tem dificuldades na qualidade técnica individual. Por mais que seja uma seleção minimamente bem treinada, que incomoda no jogo de contra-ataque e no jogo físico, depende demais do erro do adversário para poder punir. Se a seleção erra pouco, o Paraguai cria pouco, e aí vira um jogo de ataque contra defesa, que a gente já está acostumado a ver aqui na América Latina. A Austrália, para mim, é a seleção que pode despontar a colocar o Paraguai como o quarto lugar. Vai depender da atuação dela, porque ela gosta de jogar com a bola, tá, galera? A Austrália não gosta de jogar sem a bola. E isso é uma faca de dois gumes, porque se ela entra bem para jogar, o jogo pode custar bastante para o adversário. Se ela toma um gol cedo, o jogo vira aquela gangorra que a gente está acostumado a ver no jogo de seleção, numa Copa do Mundo custa caro e tu pode fazer com que a Austrália seja eliminada muito rápido, fazendo com que até mesmo chame o Paraguai para ser o terceiro colocado, para talvez brigar por uma vaga de 16 avos. Como esse grupo ele é muito parelho, é 880, tá, galera? O terceiro colocado pode ir por 16 avos, como ele também pode acabar rodando, tá? Turquia, para mim, é a franca favorita, é uma seleção que escala demais o nivelamento do próprio nível por conta da Nations e da própria Euro e da própria qualidade que disputou na Euro e na Nations. A repescagem faz muito bem para manter o ritmo, os jogadores começam a desenvolver uma qualidade melhor, o time perde esse Çalhanoğlu dependência, o Arda Güler participa muito bem, ganha a titularidade de vez da seleção e come a bola na repescagem, inclusive. Então ele, para mim, é o cara que quando você para de olhar para o Çalhanoğlu com a experiência, com o tempo de seleção, o Arda Güler é o garoto, é o nosso Estevão, vamos trazer para o Brasil, é o Estevão, é o chamariz que a Turquia está trazendo para a Copa do Mundo para ver se incomoda alguém, tá? Então, para mim, ela é a favorita a passar em primeiro, principalmente pela fisicalidade, como a gente já trabalhou aqui no primeiro episódio e trabalhando com vocês ouvintes da Somos Liverpool, o futebol europeu, o futebol fisicamente muito mais forte em questão de intensidade físico. Isso pode custar caro a Paraguai, a Austrália e Estados Unidos principalmente, que para mim é a seleção que pode flopar. A qualificatória da CONCACAF é um grande problema para as seleções da América do Norte. Canadá desponta muito na frente, com os Estados Unidos com problemas, tem uma qualidade individual muito ok, muito boa em vários jogadores, mas o Pochettino não está conseguindo extrair taticamente o melhor desse elenco. O elenco em extrema reconstrução tende a ter uma Copa de transição, essa Copa não deve ser a melhor Copa deles nesse ciclo, e com a situação do Pochettino doido para voltar para o clube, é uma coisa que ninguém sabe aonde vai parar, porque não sabe se o Pochettino continua para 2030, tá, galera? Então eu tendo a colocar a Turquia como elite do pote, a gente coloca a briga entre a Austrália e Estados Unidos ali para um segundo colocado e o Paraguai como um incômodo. Ele pode muito bem ficar em último, como ele pode despontar e ganhando 2 joguinhos de 1-0, ganhando um, empatando o outro, tende a incomodar a pontuação dos subsequentes participantes, tá? Aliás, o Pochettino é impressionante como ele se perdeu desde a saída dele do Tottenham. Surreal como o nível dele desceu. Eu não me espantaria de ver o Pochettino pós-Copa do Mundo treinando algum time na Libertadores, tá? Eu gosto dele, eu acho ele um bom treinador, mas eu acho que
na cabeça dele ele treina muito mais do que de fato ele entrega aí. Ô Ju, eu vou contigo e você, não vou dizer específico, mas eu vou ser polêmico. Esse é um grupo que eu concordo com o Nick. A Turquia, eu vou fazer um parênteses, como a UEFA acertou com a Nations League, porque além dos vencedores ali de Nations caírem direto na repescagem, o nível das equipes ela aumentou substancialmente. Eu acredito que a Turquia vai ser a força desse grupo. Mas, sua opinião, Ju, quem que você acha que desse grupo pode ser uma surpresa negativa da gente olhar e falar assim, esperava mais dessa seleção e ela deu aquela rateada? Olha, eu também tô contigo nessa e também com o Nick. Eu acredito que a Turquia não tem muito, né, assim, muito o que dizer, porque é uma equipe que é uma seleção forte, é uma equipe que vem já com jogadores atuando em grandes clubes, como o Nick já trouxe o contexto. A questão do Paraguai, né, e também pegando essas nossas seleções aqui, sul-americanas, tem a questão da renovação. Eu acredito também que essa reciclagem, né, que acaba retardando, de fato, o crescimento das seleções. Então, chega muito fraco na Copa do Mundo. Não tem nenhum outro atleta paraguaio que você fala: "Nossa, estava no auge", né, jogando em um clube muito grande. Então, tem a questão também da gente pegar essa base de seleções que igual o Chile, por exemplo, né, pegando um exemplo aí que parece que parou no tempo também, uma seleção bem envelhecida, é a questão de base mesmo, né, de como trazer jogadores mais novos, né, como trabalhar o futebol de base, né, como está o futebol de base nesse país. Eu acho que isso é um ótimo tópico para ver em seleções como o Paraguai, né, que está no grupo aí dos Estados Unidos, e pegando a questão, você falou, né, quem pode ali ser aquela seleção que você fala: "Uau, eu esperava muito dela", e ela acabou dando uma rateada. Eu acho que os Estados Unidos, é muito fraco no aspecto de futebol, né, a gente sabe que tem a NWSL lá também do futebol feminino, que para mim o futebol feminino é melhor que o futebol masculino nos Estados Unidos, isso é bem notório. A Marta tá lá, né, jogando no World of Pride, tem tantas outras atletas que saíram daqui. O futebol feminino é forte nos Estados Unidos, mas o forte deles não é o masculino. Então, eu acho que nesse grupo, por isso que a Turquia tem tudo para nadar de braçada, porque além de ser uma seleção forte, uma equipe que já vem trabalhando com grandes nomes espalhados pelo mundo, né, grandes talentos, e não parou no tempo. O futebol turco também, né, a gente pode falar aí o Galatasaray, que Tá tantos na outros marcha contrária, jogadores né, Ju? Tá revelando o jogador enquanto os outros países americanos estão se perdendo ni se perdeu, exatamente, se perdeu totalmente. Então eu acho que tem essa questão do futebol de base mesmo. Países que param no tempo, não tem um futebol de base, não trata isso, né, como deveria ser tratado, e os Estados Unidos é isso, quando a gente se fala de futebol, é futebol feminino, o esporte deles é basquete, é futebol americano. Então, a Turquia para mim ainda nada de braçada nesse grupo, e se fosse para esperar alguma coisa seria também dos Estados Unidos, mas vai dar uma rateada danada, mesmo jogando dentro dos seus domínios, na sua casa, né, mas não vai dar liga devido a todo esse contexto que eu trouxe aqui. Não tem tradição, né, no futebol em si. Então só vai ali realmente para estar cumprindo tabela por ser a anfitriã, mas a Turquia tem tudo realmente para despontar nesse grupo. Orlando, eu vou jogar para você um contexto diferente, porque eu gosto das suas falas nesse sentido. Primeiro que, assim, eu fico imaginando o que que teve, assim, de estímulo para o Pulisic escolher jogar pelos Estados Unidos, de verdade. É uma parada surreal, porque é bom jogador e o que o cara teve na cabeça de falar assim, pô, vou jogar pelos Estados Unidos.
Conflitos pelo mundo, Orlando, essas questões geopolíticas aí, e os Estados Unidos já com problemas ali, hoje já conhecidos, problemas com os australianos, problemas com os turcos, rusguinhas ali acontecendo. É uma situação que vai ser muito legal ver os americanos caírem na primeira fase por conta de todo esse contexto geopolítico, mas eu queria ouvir de você o que que você acha que vai ter de componente extra futebol nesse grupo, pensando em quem está aí com os Estados Unidos? Não tô nem pensando no Paraguai, mas estou pensando bem nessa questão de australianos que foram rechaçados por eles e os turcos que sempre têm um problema. Você acha que isso daí vai ser um a mais para essas seleções buscarem pontos contra os Estados Unidos jogando lá nos Estados Unidos? Não, assim, esse sentido aí eu não creio que vai pesar para as seleções. O que deveria pesar é que os Estados Unidos não deveriam jogar a Copa, né? A Copa nem deveria ser lá. Porque se a Rússia lá no seu conflito com a Ucrânia foi banida, todos os esportes, não sei o quê, por que os Estados Unidos estão bombardeando uma população civil no Irã, fazendo o que estão fazendo? Beleza, tá aí, show de bola. Primeira coisa, ninguém deveria jogar com os Estados Unidos, tá? Seguindo o critério, né, da própria FIFA mesmo. Inclusive, não tem critério. E segunda coisa, cara, então, assim, eu acho que da questão futebolística do grupo, a Ju e o Nicolas já deitaram, já deram o gabarito da situação, mas eu gosto de fazer alguns pontos aí. Os Estados Unidos eles têm muita dificuldade em entender o futebol, essa é a minha visão, porque o futebol tem uma formação social muito diferente desses esportes. O futebol ele é uma coisa de bairro, ele é uma coisa que nasce de uma Cultural. fábrica é uma cidade cultural social. Você tinha uma cidade na Inglaterra lá que era costeira, e era lá a galera que pescava lá, formava, tinha um orgulho relacionado a isso. Você tinha uma cidade industrial, e você repara que o futebol começa desde sempre com esse mérito esportivo, divisões, essas coisas, desde trás essa questão cultural. E os Estados Unidos tentam fazer um modelo deles, a lá NBA, a lá a NFL, a lá Liga, e assim, eu não sou o dono da verdade, nem isso aqui é um artigo, mas isso é uma impressão minha. Eles não conseguiram entender o futebol até hoje. Tiveram a Copa 94, tentaram, e aí teve lá, enfim, tiveram o Beckenbauer passou por lá, o Pelé, mas essa história lá, eu não sei, não combina com o futebol. Esse negócio de franquia, de liga fechada, de não rebaixamento. Assim, é incrível isso, mas não acontece. Então você pega os Estados Unidos e tem um apanhado de bons jogadores que hoje frequentam grandes ligas, estão principalmente na Premier League, em outras ligas europeias, mas não consegue formar uma seleção. Também não estou dizendo que são um limitador, é impossível os Estados Unidos vencer. Claro que não, mas no momento eles ainda não dominam o futebol. Então, assim, eles têm essa dificuldade, querem, né? Talvez se eles saíssem um pouquinho e tentassem entender o modelo do mundo, adequar um pouquinho o modelo deles ao mundo, talvez conseguisse, mas transformar no futebol no que eles fazem lá não acontece. Quanto ao Paraguai, eles têm uma dificuldade de renovação muito grande, né, cara? Porque a população não é tão grande. É um país de 6, 7 milhões de habitantes e você não tem muito estímulo lá, não é só estímulo de apoio à categoria de base, você não tem estímulo financeiro. O Paraguai hoje é um paraíso fiscal. Você chega lá para investir dinheiro por causa da liberdade econômica e tal, ou você não tem investimento, que coisa você vai fazer para investir na liga? A gente sabe que não tem jeito, futebol tem que ter dinheiro. Então, até para você montar uma estrutura de base sólida, uma coisa nesse sentido, você precisa ter uma estrutura. Você pega os clubes paraguaios, tirando o Olímpio, o Cerro Porteño, o Libertad ali, você vai ver na Libertadores, no Sul-Americano, às vezes eu vejo um jogo dele, cara, parece amador, velho. E realmente é semi-amador, que não tem. E aí o cara revela lá um jogadorzinho mais ou menos, lá o Olímpia vai lá e toma, meia dúzia de paçoca, o seu Porteño faz o mesmo. E a gente vai lá no Olímpia e contrata do Olímpia lá também por uma dúzia de paçoca. Pra gente comprar desse cara é barato. Então é uma dificuldade muito grande. Deveria ter um projeto, se pensar um projeto de atrair investimento, que é complicado, você tentar essa renovação. Você pega aí, pô, eu lembro que eu era criança, o Roque Santa Cruz nos anos 90, até 2010 ele estava em Copa do Mundo, entendeu? E era destaque da minha infância, eu lembro direitinho do Roque Santa Cruz, cara, esse cara não para, entendeu? Mas é extensa a dificuldade, Paraguai, Chile, é crônico. Essa questão econômica, população, é muito complicado. Então, fizeram uma eliminatória muito sem vergonha, acredito que eles brigam ali no máximo terceiro lugar ali, mas também não é uma coisa fechada, né, porque é um grupo que é uma incógnita, são muitas surpresas.
A Austrália foi um grande acerto jogar a liga a eliminatória asiática, elevou muito o nível da seleção, antigamente era uma situação muito complicada, eles tinham que vencer na Oceania para jogar a repescagem, e começaram, porque em 2006 eles eliminaram o Uruguai. Eu lembro que eu era criança quando eles eliminaram o Uruguai nos pênaltis, e foram para a Copa de 2006, inclusive ficaram no grupo do Brasil, enfim. E a Turquia deve nadar de braçada. Ela joga ali a eliminatória europeia, embora, aqui eu também vou falar uma coisa, tenha tido um tempo de renovação, porque a Turquia não joga a Copa do Mundo desde 2002. Fez uma grande Copa, fez, foi terceira colocada, inclusive o Brasil eliminou na semifinal lá gol do Ronaldo de biquinho, eu lembro até hoje disso aí, que a bola dá esticada, ele bate de bico, mas há quanto tempo eles não jogam Copa também? E aí agora parece que encontraram uma renovação, um caminho ali, entendeu? E assim, a Turquia talvez desse aí é o que para mim, obviamente, como já disse a Juliana e o Nicolas, é mais preparado, porque eles jogam ali a Liga Europeia, eles jogam a Nations League. A Nations League é uma grande panela? É uma grande panela, mas o europeu pensando no seu próprio umbigo está certo. Pô, vamos fazer uma liga aqui para nossas seleções ficarem mais fortes. Cabe a gente, como sul-americano aqui, como outros colegas da América Latina, mais acima do norte, pensar numa coisa que a gente possa, né, tentar minimizar, mas o europeu fez certo. Está lá, está forte, não pode, deve ser a líder do grupo. Então, rapidamente, só dando essas passagens, foi uma questão social nos Estados Unidos, Paraguai. Lembrando, isso tudo é impressão minha, eu não tenho um estudo meu, então também não me comprometo. Ah, o Alan está falando, é verdade, não. É uma impressão minha, da minha visão. E esse grupo aí deve seguir a Turquia e mais três. É o grupo grupo D, né? E acredito que a Austrália vai dar trabalho, tá? A Austrália, assim, pelas coisas que eu vi da Austrália, eu creio que vai ser a mais trabalhada do grupo. E os Estados Unidos é um forte candidato a flopar. É difícil você ter um time, uma seleção da casa que não passe na primeira fase, mas tá com cara aí, né? Eu tava vendo aí, tá meio bagunçado, não forma um time, sofreram uns amistosos aí, enfim. Paz, o orlandismo, eu falei aqui, o homem habla e habla. É impressionante. E eu concordo com tudo que o Orlando disse. Ter Copa nos Estados Unidos e eles jogarem a Copa ainda é algo surreal. O Pi, para a gente fechar o grupo D, vou perguntar para você, sua opinião, quem que teve mais sorte de cair nesse grupo e quem que teve mais azar de cair nesse grupo? Qual que é a sua análise nesse sentido aí para o grupo D? Bom, vamos lá. Sobre o grupo D, todo mundo falou bastante aí, coisas muito cheias de conteúdo, né? Vamos falar assim. Ó, quem teve a sorte de entrar nesse grupo, para mim, foi o Paraguai, tá? Respondendo a sua pergunta. E o azar foi os Estados Unidos. É até um absurdo falar que o azar é o anfitrião, né? Mas para mim, os Estados Unidos é o quarto colocado. Se conseguir fazer um ponto, graças a Deus, levante as mãos para o céu, né? O Paraguai, a gente está falando bastante de não renovação de jogadores, né? Vai ter provavelmente o zagueiro do Palmeiras, né? Gustavo Gomes, óbvio. E parece que o Maurício, né? Ele agora ele é paraguaio também. Ele pode até jogar pelo Paraguai. Ele tem a segunda nacionalidade. Não sei se vai ser convocado, mas pelo menos se eles não conseguem encontrar em casa, fora eles conseguem, né? Pelo menos agora com essa questão do Maurício, né? Na última Copa que eles disputaram, 2010, foram o oitavo, até que o Paraguai não é tão ruim, gente. Para mim, o Paraguai é um sério candidato a ser segundo desse grupo, gente. Para mim, o Paraguai, a Libertadores, a América Latina tá aí, gente. Eu tô com esse pensamento. Austrália, pelo que eu lembro da última Copa, foi a última, se não me engano, 2022, eu lembro de ter visto um jogo de Austrália e uma correria danada. Eu lembro que era corre, 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 só corre. Entendeu? Não é um time ruim, mas só corre. Simples assim, não tem ninguém para definir alguma coisa, não tem uma jogada muito armada. É um time muito veloz, seguindo o que eu lembro de ter visto um ou dois jogos da Copa de 22, tá? Mas também não faz muito medo. E a Turquia, como todo mundo, nadou de braçada, tá nadando de braçada nesse grupo. A última Copa faz muito tempo que ela disputou, né? 2002 foi terceira colocada, não é pouca coisa não, terceira colocada, mas
estamos falando aí de 24 anos. Então, e dessas, é a europeia, né? É a seleção europeia que pelo menos está dentre os grandes. Os jogadores estão jogando entre eles, né? E para mim é Turquia e Paraguai. Se surpreendam, Paraguai vai ser segundo colocado. Não se espantem, não. E os Estados Unidos, não sei nem por que veio. Então, tá fora, só tá lá porque é país sede, e como todo mundo falou, até o Orlando falou aí, não devia nem estar participando da Copa, não devia nem estar sediando uma Copa. Né? Tinha que ter ficado entre o México e o Canadá, os outros dois. Ele devia ter saído todos fora. Mais dinheiro que rola, né? E aí, quando tem muito dinheiro, não tem muita lei, não tem muita lógica em nada. A FIFA, menos ainda. Para mim, Turquia e Paraguai nesse grupo D. Olha, eu conheço o Pi e ele sabe de futebol. Eu fiquei agora com a pulga atrás da orelha com essa questão do Paraguai. Eu, eu, eu vou olhar com outro olhar aí os paraguaios, os guaranis que vão que vão para esse grupo D. Grupo E, Alemanha, Equador, Costa do Marfim e a simpática Curaçao. Rapaz, eu tenho umas perguntas sobre esse grupo aqui que vai ser incrível. Ô Ju, chegou a hora de brilhar. Esse é o momento que eu quero. Eu já vou avisar vocês: ninguém vai falar de Alemanha, porque a Die Mannschaft é dela. Ju, os alemães vêm de um ciclo bem interessante. O Nagelsmann, ele parece que recuperou o espírito da seleção alemã. Tem uma renovação interessante aparecendo aí. Não sei se o Musiala vai conseguir disputar a Copa do Mundo, mas tem um camisa 7 ali que tá gostando de jogar bola, joga no Liverpool e fez um jogaço contra a Suíça, Alemanha e Suíça. O que Florian Wirtz comeu a bola foi um negócio absurdo. E é muito interessante de ver como o Nagelsmann tem feito um time girar em torno dele, no que a gente pode dizer que é o retorno da função do camisa 10 na seleção alemã, que faz tempo que a gente não vê um cara ali para pegar e falar, eu vou reger essa seleção. O que você tem para nós dos alemães, a tetracampeã, que foi mal na última Copa, foi mal na anterior, tem o fim do ciclo de Toni Kroos e companhia, Thomas Müller, que para mim é um dos jogadores mais subestimados da história do futebol, mas chega agora com sangue novo, chega aí. O que você tem para trazer para a gente dos alemães em solo americano, Ju? É, a nossa querida Germane, né, como eu sempre gosto de falar. A Alemanha, ela vai trazer, né, agora com o Nagelsmann, nessa nova geração, como você bem destacou, né, nessa Copa. É uma mistura, né, de fim de ciclo, né, se encerrou o ciclo do Kroos e também do Manuel Neuer, né, que também se aposentou da seleção. E com essa mescla também de jovens, né, atletas alemães, tem que destacar ele, né, o Wirtz, Florian Wirtz, que você conhece muito bem, né, meu amigo, vocês conhecem aqui da Somos Liverpool muito bem. Ele é um diamante alemão, né, eu sempre gosto de falar isso, porque o Wirtz, quando despontou no Leverkusen, aquele Bayer Leverkusen que conseguiu ser campeão até em cima do Bayern de Munique, né, tirando até uma hegemonia há mais de 10 anos pela Bundesliga, diz muito sobre o Wirtz, daquele Leverkusen. E o Wirtz hoje, que joga na seleção alemã, é o Wirtz que jogava no Leverkusen, mas ainda não é o Wirtz que joga no Liverpool, porque tem essa questão, como você bem destacou. O Nagelsmann deixa ele centralizado, realmente, para ele circulando ali, né? Com muita mobilidade, ele consegue flutuar, ele joga muito mais centralizado. Então, esse sistema de jogo que o Nagelsmann fez para o Wirtz na seleção alemã é basicamente o que o Wirtz fazia no Leverkusen de Xabi Alonso. Hoje, eu acho que o Arne Slot ainda não conseguiu potencializar o melhor do Wirtz no Liverpool, por exemplo. Mas dito isso, na Alemanha, ele tem tudo para ser o destaque. Infelizmente, o Musiala vem de lesão, ainda está
eh, voltando aos poucos com a camisa do Bayern, ele jogou agora as quartas de finais, né, vem jogando alguns jogos da Bundesliga, jogou essas quartas de finais, o primeiro jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, ele entrou, mas ele tá muito sem confiança e sem ritmo. Então não sei como vai chegar o Musiala para a Copa do Mundo. Eu tô sentindo ele muito sem confiança, até por fazer, como ele é um jogador muito técnico, agudo, ele às vezes ele fica até com medo de fazer um drible diferente, ele que tem bastante o drible, né? Então, não sei como ele vai chegar. Infelizmente, não vai chegar 100%, né, porque a Copa do Mundo já está aí batendo na porta, e isso infelizmente é uma grande baixa para a seleção alemã. Mas em contrapartida, você tem o Wirtz, você também tem o Kimmich, que é o cara que é um interminável, né, também, na seleção alemã, e polivalente. O Nagelsmann chamou ele para jogar na lateral, e ele vem jogando bem na lateral, né. Ele é lateral e também joga como volante no Bayern e na seleção ainda tem aquela escassez na Alemanha ainda sobre os laterais, né, tem o Raum, que joga pelo Leipzig, que joga ali na lateral esquerda, né, que parece que já firmou por ali, vai ser ele, e o Kimmich na lateral direita, então tem essa questão ainda das laterais na seleção alemã que é a escassez que o Nagelsmann ainda não conseguiu, de fato, ter até mesmo um lateral direito, por exemplo, para colocar o Kimmich para jogar no meio, né, então por isso que ele vem convocando o Kimmich na lateral e ele dá conta do recado, né, um jogador extremamente muito técnico, inteligente. No ataque, o ataque tá interessante, porque você tem o David que é do Stuttgart, que vem jogando muita bola, o Stiller também, que é um jogador que eu acho um pouquinho subestimado, mas é do Stuttgart também, joga um absurdo. E o Otamendi também, que é do time do Bruno Guimarães, o agora Do eu Newcastle. Newcastle. isso, o Newcastle. Que também é um centroavante muito bom, né, ele vem fazendo grandes jogos também pela Premier League, mas ainda é uma incógnita aí, eu acho, nessa questão da centroavância, porque tem o Dave agora, que parece que tem uns problemas de não sei, né, não posso afirmar, mas parece que tem problemas de bastidores com o Nagelsmann, né, o Nagelsmann que nesse jogo contra a Suíça, inclusive, o Dave entrou no segundo tempo, fez o gol, após a partida, bela partida também do Wirtz, e aí ele falou que no final ainda não estava muito certo, porque o Dave não era, né, muita não era uma confiança plena que ele tinha no Dave, e parece que ele tem um atrito. Ficou no ar isso, assim, mas parece que é algo é, pessoal, né, entre o treinador, isso é bem lamentável, na minha opinião, inclusive, porque o Dave é um jogadoraço, vem jogando um absurdo no Stuttgart, e eu acho que, assim, em um momento que você precisa, né, de atletas que está performando muito bem, e ter um problema de bastidores é muito chato isso, ainda visando uma Copa do Mundo, ainda visando a Copa. Então, eu espero que até a Copa eles se resolvam, mas o Dave, para mim, pode ser até titular brigando com o Otamendi, porque, de fato, ele é um baita de um centroavante, um baita de um atacante. E a questão das pontas, né? O Havertz, ele é um jogador que é muito que certo na seleção alemã, né? No final do ciclo também que que a Alemanha teve, né, nesse entorno de novos atletas, e agora com a chegada do Nagelsmann, né. Com o Hansi Flick, que o negócio não vingou, hoje ele tá no Barcelona, né, o Hansi Flick não vingou na seleção alemã, e o Havertz, com o Hansi Flick, ele não tinha a mesma soberania que tem com o Nagelsmann, inclusive, porque o Nagelsmann falou: "Pô, é o Havertz", assim, na cabeça dele, mais 10. O Havertz é um jogador que sempre vai ter ali um lugar dele, nessa questão de treinadores que já passou pela Alemanha e os que tá agora, que no caso é o Nagelsmann, exceto o Hans Flick, porque viu a questão técnica, na época também o Havertz havia se machucado, ele tinha convocado no outro ponto e tudo mais, e o Musiala também estava voando, né, com o Hans Flick na época. E o Havertz não tinha essa questão, né, de cadeira cativa e tudo mais da seleção alemã. Hoje ele tem, e isso ficou muito visível também
na cabeça do Nagelsmann. O Havertz, eu vejo a questão de inconstância no futebol dele. É um jogador do Arsenal, vem aí também fazendo uma temporada enorme, né, com Miguel Arteta aí pela Premier League, mas eu ainda não vejo essa constância no futebol do Havertz. Ele acaba meio que oscilando. E tem algumas nuances no futebol do Havertz, né? Mas ele tá na Copa do Mundo, e isso é fato. Um outro nome também que é pra gente ficar de olho muito na seleção alemã, que eu gosto, é o Stiller, né? Um jogador muito tímido do Stuttgart. E ele é muito assim, ele tem uma técnica absurda, é um passe muito bom e vem sendo agora oportunizado pelo Nagelsmann, né, que foi convocado agora. E ele fez uma partida, eu achei que tímida, contra a Suíça, mas no segundo tempo ele conseguiu, saiu mais pro jogo. É um jogador muito, muito bom. E eu tenho certeza que tem tudo aí para brilhar na seleção alemã. E tem ele, o Carr, né? Ledant Carr, de 17 anos, que teve uma oportunidade também, aí o meio atacante do Bayern, só 17 aninhos, aí foi convocado pelo Nagelsmann nessa data FIFA e aparentemente ele possa pintar aí na Copa do Mundo, vamos ver, né? Porque o Carr também está nessa ascensão com o Company e é um jogador extremamente habilidoso, muito bom, rápido, né, tem uma leitura de jogo muito boa, apurada, mas é novo, né, 17 anos, então vai ter a questão de oscilações que é natural. Mas o Carr, ele aproveitou, ele entrou bem nessa data FIFA também, fez alguns jogos ali bons, mas aparentemente também possa oscilar. Mas o Carr entra nessa prateleira, né, de novos jogadores da Alemanha. Aí você tem o Musiala, você tem o Wirtz, você também tem o Carr, você tem o Schlotterberg, que é um zagueiraço do Borussia Dortmund, que estava voltando de lesão. O Schlotterberg, para mim, tem de tudo para ser um dos melhores zagueiros do mundo. Infelizmente, ele acabou se lesionando, né, na temporada, mas voltou. É, extremamente muito técnico, vai fazer ali o do o duo, né, a dupla com o Jonathan Tah na zaga. E a questão também é uma incógnita, é o gol, né? Quem vai ser o goleiro da Alemanha? Porque você perdeu o maior da história, você perdeu o cara que estava ali há muitos anos, que é Manuel Neuer, e tem um ponto de interrogação muito grande na cabeça do Nagelsmann, de fato, aí, para quem vai ser, né? Quem vai ser esse goleiro da Alemanha? Eu acho que essa questão do goleiro, né? Tem o Urberg agora, que também é um baita de um goleiro, mas você tem a questão da confiança de quem colocar agora no gol. Porque a Alemanha hoje é uma seleção que ela não é tão coletiva, porque essas peças ainda não não se compactaram como deveria se compactar. Eu acho que não tem um jogo tão coletivo como era, por exemplo, com o Hansi Flick, que meio que pouco, mas ainda tinha um coletivo um pouco mais ajustado. Agora com o Nagelsmann, ele está tentando compactar essa seleção, mas ele precisa dessas peças saudáveis, com quem ele pode contar. E tem a questão também do Leroy Sané. O Sané também, que para mim é um jogador muito abaixo, não era nem mais para ser convocado para a seleção alemã. O Sané foi para o Galatasaray, assim, dá para ver os jogos dele pelo Galatasaray. É muito abaixo. No Bayern, ele já estava muito abaixo do esperado também, o Sané. Eu acho que assim. E ele é outro jogador que cai na questão com o Havertz. É meio que tem uma cadeira ali e aparentemente ele vai para a Copa. Mas o Sané, para mim, não é jogador para ir para a Copa do Mundo com a camisa da seleção alemã. Eu não levaria ele de jeito nenhum. O outro nome também é o Goretzka. E é bem, assim, curioso a questão do Goretzka na seleção alemã. Ele fez jogos bem abaixo nessa data FIFA, muito abaixo. Só que no Bayern, ele vai bem. Mas sabe por quê? No Bayern, né, de Vicente Kompany, é um jogo muito coletivo. Isso potencializa muito o jogador e minimiza os erros, né? Porque
um jogo muito mais compacto, vai minimizar bastante os erros ali de um passe do Goretzka, enfim. Só que na seleção alemã não tem esse jogo compacto que tem no Bayern de Munique, por exemplo. E isso vai exibir praticamente todos os erros individuais de um jogador como o Goretzka, que está em final de temporada, inclusive de contrato com o Bayern, né? Fim de estágio para ele. E esses jogos pela seleção alemã foi muito abaixo do esperado. Então, essa transição de jogadores que são veteranos, né, que já penduraram as suas chuteiras, com essa transição de mais jovens na seleção alemã, eu vejo que chega forte. O grupo, para mim, passa a Alemanha em primeiro, Equador em segundo, eu acho. Para mim, nesse grupo. Tem a Costa do Marfim, corre aí também, vai correr junto com o Equador, que também é uma seleção forte. Curaçao, infelizmente, assim, tem tudo para cair, né, desse grupo, porque é uma seleção que está aí na Copa, num grupo bem difícil. Ela caiu no grupo da Alemanha, então diz muito aí. O Curaçao, para mim, vai dançar nesse grupo, mas passa em primeiro a Alemanha e Equador, para mim, passa também. Só que a questão é o Equador também, né, que é uma seleção muito forte e tudo mais, tem nomes muito legais. A Alemanha, hoje, né, com essa nova ascensão com o Nagelsmann, com esses jovens, ainda tem um ponto. Ela precisa se compactar mais e ter os seus jogadores totalmente saudáveis para que possa brigar e fazer uma Copa legal. Infelizmente, eu acho que dava para esperar mais da Alemanha, porque hoje, se a gente olhar para a França, né, que para mim é a franca favorita, né, você olha para a Espanha, os jogos mais vistosos, né, e coletivos de seleções, no meu ponto de vista, né, que está mais pronta, né, que tem jogadores que estão voando e também, né, com treinadores que estão há mais tempo à frente dessas seleções. E o Nagelsmann pegou agora praticamente, né, quase igual o Carlos Ancelotti, quase igual a gente também. Então, tem esses pontos aí, que é uma pena. Teve a questão do Hansi Flick, não deu certo, mas a Alemanha, eu acho que tem tudo realmente para fazer uma boa. Assim, não vai decepcionar, mas também não vai ser espetacular, devido ao problema no gol, né? Tem esse problemaço no gol aí, e também jogadores que ainda não estão 100%, a questão do Musiala. E se você colocar só uma expectativa em cima do Wirtz, é muita coisa, né, o Wirtz também precisa dessas lacunas. Quem vai jogar ali com ele? O Leroy Sané mesmo? É o Havertz? E como vai ser, né, lá na frente? O Bailey? Então tem essas questões, mas a Germânia tem tudo para fazer uma Copa bem, bem regular. Não vai decepcionar, mas também não vai ser algo uau, espetacular, né? Vocês estão vendo por que eu quis trazer Juliane Santos? Gerd Wenzel, muito obrigado por tudo, mas a sua substituta já está um tempão aqui falando sobre a Alemanha. Quem discorda de Juliane Santos não assiste futebol. Ô Pi, eu vou contigo aqui e agora eu vou explorar os outros integrantes com questões mais específicas dentro desse grupo. Pi, Curaçao, quem precisar de saldo de gols para avançar, sinto muito, mas Curaçao foi o escolhido da vez, né? Primeira Copa, seleção simpática, vai ter a história bacana, os jogadores ali conhecendo, né? Pô, vamos para os Estados Unidos, palco de Copa do Mundo, estádios lotados, mas não vai ser igual quando teve a Copa das Confederações do Brasil aqui, que veio o Tahiti, que tinha aquela simpatia. A galera vai lá e vai olhar e fala assim: bom, Curaçao tem a missão de não levar tantos gols e talvez tenha ali uma história de fazer um golzinho. Quem precisar de gol vai olhar para eles com um sorriso no rosto. É mais ou menos isso, Pi? É exatamente isso, Mara. É... Cara, Curaçao, se conseguir fazer um gol na Copa, você vai ver a comemoração que vai ser isso, sabe? Vai ser uma loucura lá entre eles. Olha, um ponto eu acho que é até exagero falar. Eles não conseguem fazer um ponto. Se eles conseguirem fazer um gol, eu acho que vai ser épico para
pro país, né. Veio para ser o saco de pancadas, eu não acho que nem desse grupo, da Copa inteira, vai ser o time que vai lá para passear, mesmo sendo esse monte de seleção que tem essa Copa, e na próxima vai ser ainda mais, né. Mas veio para passear, veio para conhecer, é aquilo que você falou, simpático, time simpático, a seleção também, mas, gente, ainda caiu na Alemanha, no grupo da Alemanha, né, que querendo ou não é uma tetracampeã, as 2 últimas Copas não foi nada bem, acho que caiu no as 2 caíram na fase de grupos, né, foram. As 2 caíram Na fase de eu gru olho as 2 acho é, que foi na fase de grupos. isso, eu olho pra Ju aqui pra ver se ela fizer assim com a cabeça, tô legal. Né. Mas abordando um pouco mais esse grupo, e tentando colocar umas pitadas no que a Ju falou, que não existe o que dá mais de pitada aí, né, só chovendo molhado com ela. Ela falou uma coisa que eu sempre penso da Alemanha, que é um grupo muito eles têm muito bons jogadores individuais, não tem um time, né. Para essa Copa, o que eu penso, a Alemanha é uma Copa de maturação, é agora. Eu acho que a próxima vai ser legal. Né. Essa aqui a Alemanha está num auê, porque acho que ganhou 5 jogos seguidos, fazia tempo que não acontecia isso, né. Então agora estão num auê, falando: "Não, agora vai, viva, vai ser penta, é penta", mas calma, né. Os jogadores são bons, tem muito talento individual, mas é aquilo, falta o totompê, falta o tempero ali para esse time se unir. Acredito que é mais um trabalho para a próxima Copa. Não acho que vai ser ruim a Alemanha. Ah, não vai cair, eu acho que nessa vez não cai no fase de grupos, pelo amor de Deus. Mas eu acho que não chega na semi, vou ser bem sincero, acho que umas quartas está de bom tamanho para ela. Equador, América do Sul, eu sou bairrista, adoro a América do Sul, para mim tinha que ser a Copa América, que chamava mais 3, 4 só, entendeu? Eh, Equador e Costa do Marfim. O Equador, participou da última Copa, né, beleza, tá mais aqui América do Sul, Libertadores, mas Costa do Marfim dá trabalho. Os cara parece que não cansa nunca, né, a última Copa que eu vi deles, aqueles cara enorme que tem uma força bruta muito grande, é daí que vai sair o segundo, é óbvio, né, é óbvio. E o futebol africano também é complicado, é muito forte, né. O Equador ele veio é que o Equador ele classificou na eliminatória normal, né, não foi pra repescagem não, né, foi aqui na normal. É, No então, mas monte é de que vagas que nós temos, o Equador classificar aqui na América do Sul é, putz, chover no molhado, beleza, classificou, não, mas legal, né. Mas eu ainda acredito muito na Costa do Marfim e nessa fase de maturação da Alemanha. A Alemanha vai jogar essa Copa para maturar para a próxima. A Alemanha chega até umas quartas e para mim o segundo ser Costa do Marfim em saldo de gols com o Equador, entendeu. Quem fizer mais gols em Curaçao passa. Para mim esse é o resumo desse grupo. Orlando, vou explorar esse confronto aí que o Pi colocou como segundo e terceiro. Equador e Costa do Marfim. Você também tá nessa? Sua percepção é de que, pô, a segunda vaga vai sair desse confronto? Ou você acha que uma dessas duas seleções pode dar uma aprontadinha aí e querer beliscar o primeiro lugar? Então, eu vou discordar do Fernando com muito respeito, mas eu não posso falar pela Costa do Marfim tanto, porque eu só assisti a Copa das Nações Africanas. E o que eu vi da Costa do Marfim lá eu não gostei. Achei um time muito pragmático, muita dificuldade de, embora tenha bons jogadores. E também tento convenhamos que a Copa Africana de Nações também, essa edição em especial também, muitos jogos foram assim também, muito truncados, então também não vai ser justo eu ir por esse caminho. Agora, o Equador, que eu tive mais cuidado de assistir aqui na América do Sul, cara, fez uma grande eliminatória. O segundo colocado na nossa eliminatória aí, ganhou grandes seleções, incomodou, tá? E assim, o fato da Alemanha estar em renovação, e aí eu concordo muito com ele e com a Juliane. Agora é um grupo que você vai preparar para um próximo ciclo, né, a gente espera que os frutos de uma Alemanha que pode ser a Alemanha que a gente cresceu vendo, que sempre está em terceiro, quarto, finalista, campeão, né, que é o lugar da Alemanha em geral, tá sempre os quatro finalistas da competição. Mas é um momento agora de muitos jogadores jovens, como a Juliana bem destrinchou aí. Então eu não sei, cara, eu confio que o Equador vai brigar pelo primeiro colocado do grupo, tá?
Ah, a eliminatória sul-americana não é parâmetro, não sei o quê. Cara, o campeão do Copa do Mundo tá aqui, entendeu? O Brasil, com todos os seus problemas, ainda é o Brasil. A gente sabe que é um Brasil um pouco desconfigurado, um pouco sem identidade. Sou muito crítico a isso. A gente, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, cara, a gente não produz, os nossos meios não jogam mais por dentro. Está buscando meio que joga por dentro na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. A gente não tem mais aqui, a gente não forma mais. Só forma volante e ponta. O menino sobe ali como um bom meio, ele joga ali pra ponta. Abre ele. Aí, por que não tem 10? Aí tem que trazer um cara lá. Mas o que a gente tem aqui de criador é o terceiro homem de meio de campo. Então a gente está um pouco desconfigurado aí na relação, mas ainda é o Brasil. E o Equador com essa o Uruguai, que hoje, apesar de estar com problema, não foi uma classificatória fácil, porque é fácil porque vai todo mundo, né? De 10 vai 6 7 beleza. Mas não foi nada consistente, mas ainda tem grandes jogadores. Atuou no futebol europeu, futebol brasileiro. E o Equador foi lá de com essa turma toda, só ficou atrás da Argentina, que foi campeã mundial. Entendeu? Então eu coloco sim, por conta dessa fase da Alemanha, em renovação de ciclo, muitos jogadores novos. A Costa do Marfim, confesso que o meu recorte é pouco, não vou ser injusto, mas o pouco que eu vi na Copa das Nações eu não gostei. Então, para mim, eu acredito que o Equador briga sim pela. Pode ser que isso aqui se fique muito datado, que o tempo me condene, tá tudo bem. Tenho medo. Mas eu acho que o Equador vai brigar por essa primeira vaga e não vai me surpreender em nada. Nesse caso, se o Equador terminar em primeiro, tá? Ou se terminar em segundo ali, batendo ali 2 pontos de diferença, três, uma vitória, eu acho que o Equador tem jogadores experientes, tem um Caicedo lá na Europa lá que é um grande destaque, vem jogando, jogou muito essa eliminatória. Então eu estou confiante sim que o Equador vai fazer uma boa Copa. E assim como o Fernando, eu sou barrista. Então eu torço. Esse caso aqui eu não estou torcendo, estou falando o que eu vi de bom do Equador. Agora eu torcendo, torço para os sul-americanos avançarem em geral nas fases finais. O único que eu torço contra de todo o meu coração é a Argentina. E é que eu sou clubista mesmo, não consigo torcer para os argentinos. Esse ponto aí, até o nome do Diego, que apesar de eu gostar muito da figura do Maradona, me incomoda. Mas enfim, mas deixando todos os sul-americanos. Vamos lá, mas o Equador eu tô acreditando aí nessa é uma boa Copa. Se vai até quarta, acho que ainda até quarta de final, dependendo, pegar um caminho ali das oitavas, 16 avos, seria legal. Tô, Orlando, ó. Ô, Nick, eu vou explorar agora esse confronto aí. Equador e Alemanha, uma seleção sul-americana consolidada, que, como bem o Orlando falou, fez uma boa eliminatória e é um time maduro, que vai enfrentar uma Alemanha que vem num momento de maturação, como bem disse o Pi. É um time que, pô, para a próxima Copa pode ser que vire, mas essa ainda tem aí os ajustes a serem feitos. As pedras ainda estão sendo abastadas. Esse confronto, você acha que esse vai ser o confronto que vai definir o primeiro lugar, ou você acha que vai ser o saldo de gols que a galera vai fazer contra a Curaçao? Cara, assim, sinto muito falar pra vocês, mas Equador não tem físico pra competir com a Costa do Marfim, não. E assim, a gente tá esquecendo da Costa do Marfim de uma maneira muito errada, tá, galera? Tipo assim, porque a gente tem que lembrar que o Diomandé, que a Juliana sabe muito bem, que tá comendo a bola no RB Leipzig, ele é marfinense. Ele é um ponta marfinense absurdo. Ainda tem o Amad Diallo, do Manchester United, que também está fazendo uma boa temporada. Não é uma temporada igual a temporada do ano passado, mas está fazendo uma boa temporada, sabe? Então, assim, galera, essa seleção da Costa do Marfim tende a assustar porque futebol de arbitragem europeia é um futebol que corre. A fisicalidade, a entre aspas, bateção que os africanos tendem a fazer com os jogos, ela tem bastante vista grossa vista pela FIFA e pelo futebol europeu no geral. Então essa arbitragem vai controlar demais o jogo e vai fazer com que seleções muito faltosas, como o próprio Equador tem pela arbitragem latino-americana, sofram muito, porque Equador é uma seleção de corte de ritmo. Ela gosta de cortar o ritmo do jogo através de falta, através de bola parada, através de uma condição menos tática de ter a bola. Isso para a Costa do Marfim e para a Alemanha não é problema, porque são seleções que têm técnica e que são físicas. E eu acho até a Costa do Marfim mais física do que a Alemanha, principalmente pela AFCON, pela
pela Confederação Africana ser uma confederação de jogo físico. O jogo de seleções lá tende a ser muita bateção. A gente zoa no Nós Somos Liverpool aqui que os jogadores da Premier League vão para a África para disputar a eliminatória africana para voltar lesionados, porque eles apanham muito. Então eu acho que o Equador, ele corre para ser o terceiro colocado e eu acho que ele classifica como terceiro colocado pelo saldo de gols. Quem está falando de Curaçao aqui, que é para mim, ela só fica abaixo do Haiti em questão das seleções da Copa do Mundo. Haiti para mim é a seleção mais crua, principalmente por ser uma seleção que a gente já falou que a falta de fiscalidade custa muito caro perante a América, né? E, cara, eu não consigo olhar a Costa do Marfim da maneira que vocês estão olhando, abaixo do Equador. Ah, mas o Equador classificou melhor por conta do ranking da América Latina contra a própria, classificando melhor, somente pior do que a própria Argentina, atual campeã mundial. Mas a Costa do Marfim não é brincadeira, é literalmente fogo, é fogueira. E Equador e Alemanha tem um pote de gasolina na mão que, se derramar, vai dar problema, porque para tirar ponta é um estalo, para não ganhar é um estalo dessa seleção. Então eu acho que a Alemanha é favorita a passar em primeiro, acho que Equador é favorita a passar em segundo, entre aspas, é quase um 50-45 entre Equador e Costa do Marfim. Então o jogo entre os dois vai custar muito caro, assim como eu falei no grupo C, em que o Brasil e Marrocos ia custar muito caro comparado à Escócia. Para mim, Equador e Costa do Marfim vai custar muito caro comparado à Alemanha, porque se uma dessas seleções perderem para outra, elas automaticamente perdem o segundo colocado, e se for empate, o confronto direto com a Alemanha vai custar muito mais do que necessita para essa seleção, para essas duas seleções, tá? No mais, Equador com Caicedo comendo a bola, tende a ter mais uma Copa de extrema qualidade caso o panorama de lesão dele não complique, tá? É um cara que tem um histórico de lesão bem complicado, ele é bem chato com isso. Um salve pro Marlinho falando nele, porque ele é fã do do Caicedo, mas reclama das lesões o tempo inteiro que fala comigo sobre o cara. Acho que o Estupinhan tem tudo para fazer uma excelente Copa, vem jogando muita bola no Milan, tá salvando a temporada do Milan, inclusive, tá? Esse cara tem algo interessante de se falar, e tem jogadores de base sendo aproveitados nessa nova Copa. É um processo de maturação do Equador também. Equador é uma das poucas seleções que revelou bastante jogador nesse último ciclo das seleções latino-americanas, então tende a ter uma Copa de maturação. Se tiver uma Copa de maturação boa, tende a ser mais forte ainda em 30, que é o que eu acho que várias seleções latino-americanas vão ser, mas corre muito bem para ser um grupo que, como o Diego gosta de falar, não vai ter jogos que vão dar tanto sono quanto o grupo passado. Deixa eu falar rapidinho, Diego, rápido. Então, A gente passar pro grupo F. então concordamos aqui que a gente pode colocar talvez na opinião de um ou outro, a Alemanha um pouco à frente, beleza? Mas é um grupo equilibrado, que qualquer um dos três confrontos ali e o saldo de gol pode definir. Então a gente acha que assim, não pode falar em grupo da morte, não é isso, mas é um grupo complicado. Sim, e Se é um não grupo ganhar de legal. Curaçao, tá fora, tá fora da classificação, inclusive, tá? Todos os três têm que ganhar de Curaçao obrigatoriamente. Concordo. Aquele que perder ponto para o coração já era, vai rodar. Então é isso. Eu achei assim, eu gostei do grupo, análise legal. Vamos para o grupo F. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Suécia que veio da repescagem. Gyökeres vai fazer aí, para mim ele vai ser um dos destaques aí da Copa do Mundo, e um confronto interessante. Holanda e Suécia. Esse confronto aí, para mim, é o que vai definir o grupo. Ô Pia, eu vou começar contigo. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Um grupo que tem europeus fortes, que tem o Japão que vem disputando Copas do Mundo com uma certa regularidade, e uma Tunísia que aparece bem interessante aí com um jogo consolidado. Não tem tanto requinte técnico, mas como conjunto deixou muita seleção da África aí sofrer no jogo contra eles. Eu diria que esse grupo, para mim, é um dos grupos que você tem mais equilíbrio, onde quem for primeiro e segundo, você não vai discutir tanto, porque ele se provou no jogo contra os outros. E quem foi eliminado, para mim, vai ser a grande decepção do grupo, independente de quem seja, que é um grupo muito interessante e bem homogêneo.
Que você tem desse grupo F para trazer para nós? Bom, você começou falando exatamente o que eu penso, assim, lendo os meus pensamentos. Eu acho que aquele grupo passado é bem equilibrado, mas esse é impossível. Esse é um grupo que qualquer coisa pode acontecer, na verdade. Só tirando a Tunísia ser primeiro, acho que não, mas de resto acho que dá, entendeu? É um grupo muito complicado, 2 times europeu, a Holanda, que sempre é a Holanda, é, sempre é a Holanda. Chega, tá em bastante Copa, sempre é um time muito forte, muito competitivo, né. Tem o Memphis Depay, gente, tem que colocar ele se bem que eu acho que não vai fazer nada na Copa, né. E a Suécia vem meio capengando, veio de repescagem, né. Veio de repescagem, mas ela sempre é a Suécia, ela foi sexta colocada na última Copa que ela disputou, acho, não é isso? 2018, né. É um grupo que se você for ver aqui, ó, olhando aqui na colinha, sexto lugar. A última Copa da Holanda foi em 2018, foi sexto, nono, sexto. Então é um grupo muito difícil. Qualquer um aqui, o Japão é sempre a pedra no sapato, né, do Brasil, sempre os jogos Brasil e Japão, para mim, eu acho os jogos mais chato de ver. Né, no Japão tem aquela corridinha curta deles lá, mas eles sempre têm eles eu não sei, tem uma força de vontade, né, são muito determinados, muito certinhos, assim, o jogo é muito confuso. Olha, esse grupo tá bem complicado, eu não tenho ideia, eu acho que a Tunísia vai surpreender, eu acho que a Tunísia vai pra segundo classificado, né, Japão, eu acho que esse Japão não passa, por causa do grupo, não porque o time é ruim, tá. Eu acho que o grupo é muito equilibrado, então eu acho que o Japão não consegue. E aí, primeiro lugar, rapaz, Suécia e Holanda, aí vocês eu acho que vai depender muito do confronto entre eles, né, porque dependendo do confronto entre eles, eu acho que não vai ter jogo de muito gol aqui nesse esse aqui vai ser joguinho de 1-2-0, só contra o Japão talvez, mas eu não acho que vai ser jogo de muito gol, vai ser jogos truncados, entendeu. Mas eu acho que a Holanda ainda vai, a Holanda ainda passa, né. Aí eu acho que vai a Holanda e eu acho que a Tunísia é surpresa. Vai deixar a Suécia talvez que alguns terceiros classificam, né. A Suécia pode ser que eu acho que o Japão dessa vez não vai passar não, por causa do grupo. Mas é um grupo muito interessante, vai ser bem difícil esse grupo. Eu jogo em Holanda e Tunísia aí, a Tunísia sempre é o que você falou, é um time que ele é cascudinho, assim, ele sempre tá lá, ninguém dá nada nesse time, mas ele sempre tá mordendo alguma coisa, entendeu? Ô Ju, eu vou contigo. Holanda do nosso Van Dijk aqui, nosso, torcedores do Liverpool, do nosso Memphis Depay, torcedores do Corinthians, e do nosso De Ligt, torcedores do Bayern. É uma seleção que, para mim, eu acredito que ela vai ser a primeira do grupo, mas vai depender muito desse confronto contra a Suécia. Holanda e Suécia, você acha que é o jogo que define quem vai para a próxima fase e quem fica por conta dos outros confrontos? Ah, eu acredito sim, até pelo que o Fernando já trouxe, você também. Eu acho um grupo muito imprevisível, né, devido à Tunísia, né, que é uma seleção que ninguém dá nada, mas sempre tá ali, bem consolidada, como você falou, no seu estilo de jogo. O Japão é uma pedra no sapato, como o Fernando falou, sempre dá trabalho, né, é uma seleção que sempre chega e chega muito bem na Copa, mas eu vou ficar com a Holanda. E a questão da Suécia, né, como você trouxe essa pergunta aqui, eu acho que a questão da Holanda, né, tem a questão do Depay, que eu também acho que não vai fazer uma Copa brilhante, mas é o Depay. Inclusive nessa data FIFA, a última essa última ele não participou porque estava lesionado, mas nas que já passaram, ele atuou muito bem, sempre sendo aquele cara protagonista, inclusive ele sendo o protagonista, né. Então eu acredito que sim, ele possa ter um certo destaque, não vai brilhar, mas se destacar dessa seleção holandesa, do nosso querido Virgil, né, Van Dijk, tem um Gravenberch também, né, que é um holandês Grande aí. Ryan Gravenberch, esqueci dele. Sim, eu gosto muito dele até hoje, né, ele saiu do Bayern daquela forma tão ruim, não teve minutos, na época era o Nelsgaard que estava dirigindo o Bayern, e ele saiu de uma forma ruim.
mas tá brilhando aí no Liverpool e tem tudo realmente para ser um dos grandes jogadores, na no time inglês. Mas eu acho que a Holanda passa em primeiro. E a questão da Suécia, né, você tem o Gyökeres, que é um jogadoraço, né, fez essa última data FIFA muito boa, mas aquilo que a gente estava comentando no grupo da Alemanha, por exemplo, são jogadores individuais, né? Então você olha para a Suécia, você vai falar, é a Suécia do Gyökeres, mas cadê os outros jogadores, né? A questão do coletivo. Então não tem. A Holanda não. A Holanda já é uma seleção que é muito bem já formada, com grandes jogadores ali de prateleira 1 e 2, né? Sempre está em grandes prateleiras, joga em grandes clubes. Então isso vai ajudar bastante, né? Porque a Holanda é a Holanda e tem tudo realmente para fazer uma grande Copa nesse grupo F que é realmente imprevisível. A Tunísia, que é um jogo consolidado, não tem a questão que tem a Suécia, que é um jogador ali, uau, que está jogando numa grande liga, como é o Gyökeres, né, que saiu do Sport e agora está jogando na Premier League, mas de fato tem tudo para fazer um jogo mais consolidado. Então eu fico entre Holanda e Suécia, para mim vai brigar aí nesse. A Holanda passa em primeiro, vai. E a Suécia ele vai ficar com a Tunísia e o Japão para mim não vai, dessa vez não passa não. Orlando, vou ser polêmico contigo. Se você tivesse que apontar uma decepção nesse grupo F, Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, Orlandinho, quem, na sua opinião, tem mais chance de decepcionar aí nesse grupo? Ó, o Orlando tá off aqui. Ô, Nick, vou jogar pra você. Quem vai ser a chance? Quem que você acha que tem mais chance de decepcionar nesse grupo? Gente, tava pensando comigo aqui no meu resumo aqui, eu tô com 2 pés na porta, na opinião de vocês. Pra mim, vocês estão assim, vocês estão de um lado da história, eu tô de outro, totalmente diferente. Pra mim, Japão é favoritaço a passar em primeiro desse grupo, gente. Japão, pra mim, é tipo assim, vai passar com 9 pontos, depender de mim, velho. Japão é mais coletivo que Holanda, Japão é mais coletivo que Suécia e não tem o que fazer, velho. Japão é a melhor seleção do grupo F pra mim, assim, e de um nível tático e coletivo de um trabalho que tá maturado há muitos anos. Japão tem tudo perfeito, jogadores maduros que disputaram as últimas Copas, jogadores novos que estão comendo a bola, os pontas, os dribladores que estão na Premier League, estão na La Liga, estão na Bundesliga, jogadores que venceram títulos de elite europeia, estão jogando no Japão. Então, assim, acho que o Japão tem tudo para estar em primeiro desse grupo. Eu acho que é o grupo mais fraco que o Japão pegou desde que virou cabeça de chave asiático. Porque eu lembro que, tipo assim, pra mim, por mais que a Suécia tenha passado, galera, a Suécia pra mim é maturação. A Suécia passou depois de sofrer pra ganhar, pra poder classificar na repescagem europeia. Isso demonstra um nível que é um nível de bater de frente. É um nível que ela chega pra correr por fora, pra brigar pela terceira colocação, ou uma segunda colocação ganhando confronto direto. A Holanda, sim, é a seleção que pra mim pode incomodar, mas as baixas da seleção, o problema que a Holanda tem com lesão, tá sendo complicado. A Holanda tem a baixa física do Memphis Depay, não aguenta jogar 90 minutos. O De Ligt está praticamente cortado da Copa, por problema nas costas e problema na coluna. Então, tipo assim, são jogadores que são de suma importância para a seleção e que vem, como é que eu posso falar para você assim, vem num nível que não é o ideal para ser colocado em praxe, sabe, para ser colocado em condição mesmo de falar assim, a favorita mesmo e tudo mais. Aí tem jogadores que não estão em nível tão bom, o próprio Van Dijk, gente. O Van Dijk vem uma temporada de baixa, é o capitão, é a cara da seleção atual e ele vem em baixa. Então, por mais que uma seleção muito forte, a gente tem que pensar também no coletivo, no tático e no técnico, que a Holanda não tem, como é que a gente pode falar? Não é essa cereja toda. O próprio Reinders, que veio de excelente período no ano passado, não fez uma temporada de elite no City, tanto que é banco do City hoje, jogador de rotação. E aí eu tenho que puxar o saco para o próprio Cody Gakpo, que praticamente classificou a Holanda para a Copa de 2022. Vem muito mal no Esqueci do Liverpool. Gakpo ainda. Vem Graças a muito Deus eu mal. esqueci do Gakpo.
muito mal. Pra mim, O o cara Gakpo realmente está em baixa. em muita decadência. Pra mim, quem vem bem pra seleção hoje da Holanda pra falar pra mim se está tudo bem, é o Van de Ven, é o Dumfries, o Verbruggen, que o Dumfries ainda não vem tão bem assim, vem em baixa, porque a Inter tá em queda. E aí a gente tem o Timber, que tá em ascensão no Arsenal. Gente, eu nem falei no nome do Xavi Simons, que é um cara que na Nations estava carregou a Holanda pro Final Four, assim, de maneira exuberante, e tá vivendo muita baixa, brigando pra não cair no Tottenham, que é E o eu acho, só para pegar aspas do Nick rapidamente sobre o Simmons, foi uma escolha errada, né, porque no momento que ele saiu do Leipzig, estava bem lá, e aí quis ir para o Tottenham, e o Tottenham tá lá brigando para não cair. E isso, como o Nick trouxe, isso também, tá trazendo uma coisa muito negativa para ele aí na Holanda, por exemplo, porque eu nem estava lembrando do Simmons realmente, porque ele vive uma baixa. Quem tá falando do Simmons agora? Na Premier League, porque o Tottenham tá passando a sua pior fase possível. e aí esse momento pra mim é o que custa caro pra Holanda. Porque se fosse a Holanda do Final Four da Nations, que chegou a quase eliminar e tudo mais, que chegou a bater de frente com a Espanha de maneira tática de muito nível, essa Holanda pra mim era favoritaça a passar no grupo com 9 pontos, ganhando com consistência. A Holanda com os jogadores que se apresentam hoje, Japão é favorita a meus olhos. E pra mim, corre-se o risco muito grande, porque se a Holanda perde pra Suécia, coisa que atualmente não é difícil, 1-0 gol do Gyökeres de cabeça, galera, é um jogo em que a Holanda pode ser a cavalo do Paraguai, a nossa famosa seleção decepção, que caso ela perca um jogo e empate outro, corre o risco dela não ser uma terceira colocada válida de classificação, ela pode ser eliminada. Então, para mim, pelos aspectos que eu coloquei e pelo que o Gyökeres e a seleção da Suécia tem feito, e a própria Tunísia como incômodo, eu coloco o Japão em primeiro, favoritaço para mim, taticamente, tecnicamente, uma seleção muito coesa, muitíssimo coesa, muito, tava numa sequência de sem nem empatar nas eliminatórias, nos jogos asiáticos, assim, um nível muito alto, e para mim a Suécia passa em segundo, porque para mim a Suécia ganha da Holanda se o jogo ficar ruim. E aí a Holanda vai ser a decepção da Copa, porque os jogadores vêm mal, e não só um, é uma legião. São vários jogadores que não têm futebol de nível de elite europeu jogando na primeira prateleira do futebol mundial. Leandro, vou fechar o grupo contigo. Você concorda com essa polêmica aí do Nick? Japão em primeiro, Suécia em segundo? Holanda para você vai ser a decepção do grupo? Então vamos lá, assim, eu concordo com a análise do Nicolas e do Nicolas em partes, tá? O Japão fez um ciclo muito bom, o time vem jogando bem. A Holanda tem um final agora de ciclo, né? Assim, antes pré-Copa do Mundo, muito ruim. Isso o Nicolas está certo. E a Suécia chegou, né, evoluiu, tem Gyökeres, tem grandes jogadores, tem. A gente não sabe se o Isaac vai conseguir jogar, né? Eu não sei como é que é a situação dele física. Tá. Então, Ele volta agora a ficar disponível para jogar, Orlando. Então, caso ele tenha uma progressão de minutos muito bom, ele vai ser convocado sim, mas o Gyökeres é é o titular absoluto, principalmente depois do que fez na eliminatória, tá? então, por que que eu disse que eu concordo em parte? Porque todas as suas análises você está certo. Contudo, assim, a única coisa que eu concordo com você é que eu não tenho a certeza que você tem sobre a Holanda está fora, a Suécia está. Por que que eu não tenho essa certeza? Copa do Mundo, cara, tem aquela loucura. A gente tem aqui, o time tá mal, então não sei o quê, beleza, mas é uma competição de tiro curto e tem a questão do costume, a tradição. Tá? Eu não estou me esbarrando na tradição para defender a Holanda. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que o costume de jogar aquela competição, o costume de estar presente, essa coisa, essas competições de tiro curto ainda tem essa mística, tá? Então, assim, a Holanda ficar de fora é uma grande decepção. Não seria, como posso dizer, algo irreal, pelo momento, que é equilibrado. Para mim, Suécia, Holanda e Japão, Tunísia ele corre fora, tá? Mas esses três existe um equilíbrio, tendo o Japão à frente, e não é nenhum absurdo a Suécia ganhar a Holanda. Então seria. Mas ao mesmo tempo, não seria surpresa a Holanda classificar em segundo ali, brigando por primeiro. É isso que eu estou querendo dizer. Não é assim. Pelo momento,
tipo, o Japão, cara, o Japão tem futebol coletivo muito legal, tem jogado as grandes ligas, tá? E assim, e aí a gente tem que puxar um pouquinho o mérito de 20 anos atrás. Eu lembro quando o Japão jogou a Copa de 2006, que o Zico era o treinador, nós tínhamos lá o Nakamura, que batia falta pra caramba. Eu lembro que o Japão era Zico até e mostrou futebol pro Japão, inclusive. Os caras têm até estátua do Zico lá. jogou futebol no Japão, né, lá nos anos 90 e em 2006 ele como treinador. E eu lembro até que o Japão era lá o garoto propaganda da Win Eleven lá. Eu lembro que a Copa o Win Eleven 6, né, 11, 6, 7, sei lá, o Japão era o propaganda da parada, era o Nakamura batendo falta. Então começou. O Japão é um processo. São 20 anos desse investimento, aí joga a Copa de 2006, joga outras Copas, incomoda. Calma aí. E aí assim, não chegou por acaso. Então o Nicolas está certo nesse sentido. Contudo, contudo, a gente, a Holanda está no momento péssimo, chega esse negócio de competição tiro curto, de seleção, jogo a cada 2, 3 dias. Existe ainda assim o costume de quem participa sempre das seleções que jogam, que existe uma escola. Então é um grupo bem equilibrado. Coloca o Japão pelo momento um pouquinho à frente, mas eu não consigo descartar. Na Holanda, para mim, é terceira, tal. Eu vou ficar um pouco em cima do muro. Para mim, Japão e Holanda ainda brigam pelo primeiro lugar. A Suécia está ali no bolo ali. E nada me surpreende, tá? Não vai me surpreender o Japão em primeira, a Suécia em segunda, a Holanda eliminada. Assim como não vai me surpreender a Holanda, os grandes jogadores da Holanda nesse voltarem a jogar na Copa do Mundo. Sabe? Que Copa do Mundo ia ser loucura, cara. Por exemplo, o Brasil sai para jogar 70 vaiado. Ele vai para 94, do jeito que foi a Pra Itália. mim, pra mim, só é surpresa Japão ser eliminado. Eu acho que aí, pra mim, é surpresa. É isso aí. O Japão ser surpresa eliminado. Cara, a Itália já foi para a Copa do Mundo em 82 desacreditada, lá o Paulo Rossi estava preso, foi solto antes da Copa, ela meteu 3 gols, terminou campeã. Esse negócio de tradição ainda pesa em Copa do Mundo, apesar de, sabe, isso é meio doido. Isso é o mais legal de Copa do Mundo. Mas eu fico aqui com o Nicolas, análise, tirando só essa questão da, certeza que eu não. Para mim é Japão, Holanda e para mim da Suécia ali fica em terceiro, né? Aí vem a questão da classificação terceiro colocado, enfim. Mas o Japão, cara, pelo que eu vi dele, sim, organizado demais, coletivamente bem, muita posse de toque daqui e dali. Todo mundo sabe o que fazer. Isso é muito legal quando você vê um time que todo mundo sabe o que fazer, independente das peças que estão em campo. Ô, Nick, para a gente fechar a parte 2 do nosso raio-x, solta os nossos palpites aí, porque agora cada um vai dar um palpite, nós vamos rodar o grupo e ver o que vai acontecer para o nosso bolão aqui de quem pode ser o campeão. Em cada episódio vai ter o print do nosso palpite aqui, porque nós vamos chegar até o final da Copa do Mundo comparando se a gente sabe mesmo, se a gente torce com muita vontade. Ô Ju, eu começo contigo. Aqui a gente fez o grupo A, o grupo B e o grupo C, e vamos agora para o D, E e F. Ô Nick, eu só vou pedir para você aumentar um pouquinho esse zoom aí, porque quem está acompanhando pelo vídeo vai querer olhar e falar: eu concordo com eles. Excelente. Ô Ju, eu vou começar contigo. Seu palpite para abertura jogaço do grupo. O clássico do grupo. Estados Unidos e Paraguai. Paraguai. 1 a Não, 0. qual o placar? 1 1 a a 0 0. Paraguai? 1 a 0. Ó, os Guaranis aí saindo, despontando na liderança do grupo. O Nick, Austrália e Turquia. 2-0 2 a 0. Turquia, para que a Turquia realmente deslanche, para mostrar que tem uma diferencinha aí de fisicalidade que passe o recado para as outras seleções. O Pi, Estados Unidos e Austrália. Rapaz, jogo bom de não ver, hein? É... 2-0 Austrália, vai. Estados Unidos não aguenta, não. Ó, que maravilha. Orlando, Paraguai e Turquia. 3-1 Turquia. Fala para mim, pra cá, meu faixa.
3-1, acho que foi, não foi? 3-1 Turquia. Ó, deve ter saído ruim aí, mas 3-1 Turquia. Porque cortou o 3. Cortou o Pô, 3 pra mim, desculpa. eu vou palpitar aí nesses Estados Unidos e Turquia 0-2. Gente, Estados Unidos os sem Estados Unidos vencer nenhum vai ser jogo. eliminado sem fazer nenhum gol, né? Em casa. Coisa de maluco. Tomara que isso aconteça. O mundo torce por isso. Sonho. Ô, Muita Ju, coisa. Paraguai e Austrália. Jogo dos opostos, hein? Meu Deus. Paraguai e Austrália. Cara, 2-1 Austrália. Ó, Esse confronto aí valia o segundo lugar do grupo. Aí aconteceu o que eu é, falei com o Paraguai. O Paraguai vai depender de resultados para ser classificado. Hum. 3 pontinhos. Pô, esse eu vou começar com a Ju, sinto muito. Ju, Alemanha e Curaçao. Isso. Nossa senhora. 3-0 Germânia. Que Ah. que é isso? Você tá sendo mais simpática com o povo de Curaçao do que o próprio povo de Curaçao. Ô, É aquele jogo, né? É um jogo de estreia. Estreia. É, um ó, três a é que o zero. palpite é da Ju, vai valer o palpite da Ju, mas eu vou deixar aqui o registro. Pra mim, esse é aquele jogo que assim, ó, sem brincadeira, tipo 6-0. Caraca, Só Tipo não assim, vai Brasil e Haiti, economizar. como o Marlon 8 a falou, 1, tipo 8 a 7 a 1, é, vai. 0. Hum. 8 vai a ser 1 para nesse, superar o é, Brasil, vai. vai ser tipo isso daí, entendeu? 7-1. Ô Nick, Costa do Marfim e Equador. Jogo, hein? Nossa, Jogaço. você me colocou logo no meu jogo de parâmetro. Pra Exatamente. mim, isso aqui é coisa de maluco. Pra mim é 2-1 Costa do Marfim. Gol do Amad Diallo nos 92 para ser Ferg Time, que ele come a bola na seleção, viu? Não joga muito pela seleção. E Alemanha e Costa do Marfim. Jogo bom, hein, cara? Esse jogo é Esse, interessante. Cara, eu gosto da Costa do Marfim, muito. Vai ser tipo 3-2 para a Alemanha. Vai ser jogo duro, duro, duro. Mas a Alemanha leva, tem jeito. o Orlando, Curaçao e Equador. 5-0 Equador. É, ó, Alemanha e Equador. Ju, de novo você na Alemanha. Alemanha e Equador. Nossa, jogo duro, hein? 4-1 Alemanha. No, que Louco. dureza, hein? Que dureza, hein? Imagina, eu queria saber com Jesus! que jogo mole que vai ser, porque se esse é o jogo duro, O que eu não economizei pra Curaçao, tô jogando pra cima do Equador. e você falou que é jogo duro aí. E Ó, jogo duro. Costa do Marfim, Curaçao e Costa do Marfim. 4-0 Costa do Marfim. Aí fica do jeito que eu gosto. Aí a Costa do Marfim em segunda. Eu tô alinhado com vocês, viu, galera? Obrigado, viu? Cara, eu acho que vai ser muito isso daí, viu? Ju, Holanda e Japão. Ó, o jogo do Nick aí, ó. Nossa, eu não perco jogo por nada. Ju, só liga o microfone. Onde está o microfone de Juliane Santos? Sumiu. Pula, vai pro próximo, depois a gente volta com ela esse. Então, vamos salvar aí. Eu vou deixar esse pra ela. Ô, Nick, Suécia e Tunísia. 2-1, Suécia. E Holanda e Suécia. Nossa, clássico europeu, bom demais também. 2-2. Nossa, que beleza! Eu quero ver o osso. É. Orlando, Japão e Tunísia. 2-0 Japão. Pô, Ó. Ah, agora o nem desliga mais esse microfone, Ju. Já põe aí 2-0. Ah, ô Ju, Holanda e Oi. Japão. 2-1 Japão.
Ó, Aí não, hein, Vou Ju? convencer a Ju, traz o meu lado, traz o meu time. Caraca, então, convenceu mesmo, ó, E cara. sobre o Japão, né, o que eu também havia falado, o Fernando, tudo, e depois o que o Nick trouxe, né, e o Orlando acabou arrematando. Realmente é uma seleção muito disciplinada. Eu também não queria escorraçar o Japão e tudo mais, mas o que o Nick trouxe sobre a Holanda, eu não havia pensado mesmo, tem algumas baixas, então, eh, eu acho que o coletivo do Japão vai ser melhor que o da Holanda mesmo. 2-1 para o Japão. eu vou aí, Holanda e Tunísia, eu vou ser o do contra. 3-1 Holanda. Não vai dar Japão. Hum. Japão e Suécia. Ju, Japão e Suécia. Caraca, Gyökeres e os japoneses, né. 2-1 Japão. Ó, Tudo que não Puxou pode mesmo, hein, faltar. Nick? Puxou mesmo, hein? Puxei meu argumento, foi muito bom. E acontece que eu falei com vocês, o Japão classifica com 3 vitórias, gente. Que maravilha! Não, o cara, argumento do Henrique foi bom, porque fez eu repensar, né, a questão do Gente, mas Japão. é muito sério, é de É, repensar. A Holanda tem jogadores individualmente muito mal, sim. muito Tinha mal. até esquecido do Simmons, é verdade. ô Nick, já dá o print aí Mas nesse classificou em bloco. segundo a Holanda aí, hein? Vamos ver Pelo o que sim, que... pelo É, andamento da carruagem. eu erro porque os meninos colocaram que o Diego colocou que a Holanda vai classificar por saldo de gols, né? A Holanda tá com mais um de saldo de gols, a Suécia tá com zero, porque a Suécia, eles empatam, mas a Holanda ganha de um gol a mais da Tunísia, né? Aí, Pra mim vai dar fecha a Tunísia. brincadeira. É que Isso, eu não palpitei Tunísia nenhum, mas pra mim é Tunísia esse vai segundo. Isso aqui vai ser legal. bom Ô Nick, você palpite. já deu o print aí? Já dei o print há muito tempo, você é doido? Então fecha que agora quem vai fechar somos nós. Tá aí o nosso print, nós vamos jogar isso daí. Ao longo dos outros episódios vão ter os outros prints dos nossos palpites e nós vamos até o final da. Olha, o último episódio nós vamos palpitar até o final da primeira fase e aí talvez a gente faça uma brincadeira aí de quem vai até onde. E aí a coisa vai ser muito boa, isso sim. O Orlando, eu começo contigo. Avisa o pessoal que o segundo episódio ficou por aqui, mas que na sequência o episódio 3 está no ar. E que tem muito nosso aqui, raio-x. Aliás, a Ju não fez só um raio-x da Alemanha, ela fez um raio-x, um ecocardiograma, uma ressonância. Ela fez o check-up completo da Die Mannschaft. Avisa o pessoal, Orlando, que episódio 3 tem mais um bloquinho e a gente vai fazer esse raio-x inteiro da Copa do Mundo. Vamos fazer esse raio-x, vamos estudar bastante, analisar muito. Agradeço aí o Diego, a presença da Ju, Fernando, Nicolas, é o nosso cabeça pensante aqui, o homem mestre do futebol aqui das competições. E essa Copa do Mundo vai ser fantástica, né, cara? Assim, eu acho que a Copa do Mundo, eu já disse, né? Minha paixão por Copa do Mundo. Aliás, meu amor por futebol começou em Copa do Mundo. Copa de 2002, eu comecei a acompanhar. Então, dali para frente eu comecei pela seleção, depois eu comecei a ver clube, essas coisas, e é fantástico. Boa noite a todos, vamos aí junto nesse projeto, que tá muito legal, cara, tem muita coisa para acontecer. Ô Nick, eu vou deixar a Ju por último hoje. Avisa o pessoal que episódio 3 tá daquele jeito e o raio-x da Copa vai ser aqui com a gente. Então é isso, minha tropa. Muito obrigado mais uma vez pra todo mundo com a gente aí. Muito obrigado, Ju. Obrigado, Fernando. Valeu, Diegão, Orlandinho, que tá com a gente. O Orlandinho que me converteu pra seleção. Cara, é absurdo eu falar tão bem de seleção, sendo que eu odiava isso 3, 4 anos atrás. Eu odiava de verdade. Eu falava, gente, nada FIFA pra mim é desperdício de tempo e de fisicalidade de jogador que do meu time, sabe? Então, assim, obrigado, Orlando. E no mais, sinergia incrível. Bom demais estar com vocês. Obrigado, Fernando, por estar comigo. Foi excelente gravar com vocês. Conto com você mais vezes na mesa. Ô, Ju, prazeraço gravar contigo. Você sabe muito bem que falar de Alemanha sem falar com você não é a mesma coisa. Enzo, eu tive que falar da França, porque o Olise tá lá destruindo, né? E a gente lembra do quanto você me perguntou dele quando o Bayern estava contratando Sim. ele. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Seguidores,
tem mais por vir aí, tá? Mais resumos, tem mais grupo pra falar, tem mais coisa pra dizer. O Marlon pediu pra falar que esse coming home, então, assim, eu não sei de onde que ele tá tirando essa maracutaia, mas Deus abençoe a vida dele. No mais, é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa noite, meu ouvinte favorito. E é nóis. Ô Pi, nós estamos juntos todo sábado. Avisa a galera que comigo você tá todo sábado fazendo gols e com a galera você tá aqui no raio-x da Copa. Bom, galera, primeiro agradecer todo mundo. Nossa, que tropa, hein? Nossa, Ju, realmente check-up completo de Alemanha. Se eu tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, até com um prato da Alemanha, eu vou perguntar para ela. Chucrutes eu não gostei muito, mas quem sabe alguma outra coisa. Muito bom, o Orlando, o Nicolas, o Diego. Nossa, adorei mesmo, foi bem legal, né? É, conversar bastante sobre Copa. Eu também gosto de Copa. Eu, bem antes do Orlando, eu lembro uma tal de 94. Eu já lembro essa Copa aí, entendeu? Eu comecei com Copa no Tetra, olha só que maravilha. Então agradecer. Vamos falar muito de Copa. Vai ter o terceiro episódio aí, galera. Fica atento. Obrigado novamente por todo mundo. Ju, Nicolas, Orlando, Diego. Tamo junto ao terceiro. Espero contar contigo também, hein? Vamos lá. Gente, brigadão a todos e é nóis. Eu também tive minha primeira experiência com futebol foi Copa de 94. Pô, aquele jogo Brasil e Estados Unidos com a cotovelada do Leonardo, que infelizmente mata a Copa dele ali, que ele vinha muito bem. Eu acho que foi ali que destrancou os caminhos do Brasil, porque aí o Branco foi para a lateral esquerda e o resto é história. Mas nunca que o Branco foi mais jogador do que o Leonardo, mas ali na Copa do Mundo foi onde tudo aconteceu. Ô Ju, eu não preciso dizer que você só não está aqui quando tem imprevistos no seu trabalho. Avisa a galera que episódio 3 você estará sim conosco, no 4 também, no raio-x da Copa, na Copa do Mundo e sempre que a gente chamar. Sem dúvidas, meu amigo. Estarei com certeza no episódio 3 e nos que estão por vir. É sempre muito bom estar aqui, né, com amigos queridos, né, família Somos Liverpool. Muito obrigada, de verdade. Amei fazer esse episódio com vocês, com o Fernando, com o Orlandinho, com o Nick, com vocês, Diego. Um abraço a todos os meninos, né, e a Amy que não esteve aqui com a gente. Mas é um prazerzaço estar com esse timaço para falar da Germani, né, assim como eu gosto de falar e vocês me conhecem bem. Agradecer o Nick por ter falado muito bem do Olise na época do Crystal Palace, é isso aí, você me fez, né, virar uma Olisete inclusive, desde aí da época do Crystal Palace e agora brilhando no Bayern. E é sempre muito bom, né, debater futebol com pessoas que conhecem bastante, um trabalho maravilhoso que vocês fazem, falar do Liverpool e também do futebol europeu. É um prazerzaço e pode contar comigo sempre, viu? Muito obrigada. Olha, e não deixe de compartilhar esse episódio e manda para geral, tá? Por favor. É essa nossa série aqui de Copa do Mundo, isso aqui tá maravilhoso. E eu já faço também a propaganda aqui. Quarta-feira, Tática Mais Futebol. Olha, só ouvindo, porque vale muito a pena, vale muito a pena. Eu digo para vocês que o episódio 3 logo logo tá no ar. Você escutou o 2 ou assistiu o 2, o 3 vai sair logo na sequência, porque antes do Mundial você vai saber de tudo sobre as seleções de Copa do Mundo aqui com a gente. Eu agradeço muito cada play, cada compartilhamento, os feedbacks que vocês deixam aqui nas caixinhas onde você tem o vídeo. Agradeço muito quando vocês mandam nos grupos de WhatsApp, pô, faltou isso, pô, isso daqui ficou muito bom, pô, parabéns, porque a Ju sabe muito de Alemanha e é por isso que a gente está aqui. Eu deixo para vocês aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!